depois tem com a ideia da identidade que se pauta na estrutura da memória, da vivência e da relação que liga muito a poesia, que tem tudo a ver com artes, porque de alguma forma eu creio que nós temos, diria, por deficiência, necessidade de separar essas coisas, porque elas, do meu ponto de vista, não estão tão separadas. Aliás, essa pós-graduação em criação artística contemporânea, que foi desenvolvido na Universidade de Aveiro, num departamento especial, que juntou uma série de pessoas que realmente quiseram refletir sobre essa construção, foi muito no sentido não de fazermos um curso para artistas, mas para pensadores, para pessoas sensíveis que vêm de várias áreas. Temos gente que vem do teatro, gente que vem da música, gente que vem também das artes plásticas, das filosofias, de todas as diversas áreas, e que ali num tipo de caldeirão começam a desenvolver projetos numa primeira fase orientados e depois que espalham. Aliás, eu me agradeci de facto terem convidado para esta conversa, que não foi a mim, e muito a Rita Maris Farias, que foi nossa aluna, que agora a acabar também o mestrado dela, fez lá essa passagem, e isto também foi muito importante, e estar aqui também se deve muito a essa vivência da vida, também passou por aí, muito. Mas voltando ao discurso dessa identidade, dessa construção, eu verdadeiramente, inclusive agora temos um grupo que se chama precisamente a formação da praxis e da poesis, e buscar essa relação com a poética, a construção do discurso, fora de uma noção de comunicação, em termos de produção direta, do elemento A para o elemento B, mas uma coisa que é subjetiva, e que trabalha com essa, sem conhecer a poesia, naturalmente, desenvolve-se. Boa tarde. Bom, quando me convidaram para essa mesa, eu fiquei empolgado, até porque eu tenho um aspecto enorme global e não conhecia o qual ainda. E o tema, depois de alguns dias, sei que eu fui pensar, memória e novas tecnologias, né? O tema básico. E eu fiquei preocupadíssimo, assim, porque o máximo de novas tecnologias que eu uso é ainda o e-mail e 2 blogs que eu escrevo, né? Então eu achei que. Mas aí na verdade certo me preocupar tanto. Bom, eu vou falar muito mais de experiência ligada à memória e do que eu venho escrevendo, publicando, né? Que é, na verdade, a partir de 2004, quando me convidaram para escrever um site de uns amigos que escrevem crônicas, e na verdade eu nunca tinha escrito crônica, não sabia exatamente, eu sempre gostei muito de crônica, mas eu não tinha experiência de escrever. E rapidamente eu me identifiquei profundamente com a crônica, era como se tivesse uma coisa ali. Me lembrou o período que eu fui ensinar na universidade e eu não sabia que tinha vocação para ser professor, eu adorava dar aula. Eu comecei a escrever e o processo foi andando, depois eu passei a escrever no portal do Jornal do Comércio. E as minhas crônicas têm um tom muito pessoal, de falar muito dos meus vizinhos, do lugar onde eu moro, eu morei muito tempo no Poço da Panela, os personagens, às vezes eu escrevi alguma crônica, tinha leitor perguntado se era invenção, se aqui não era fantasia minha, porque os personagens são muito interessantes, muito engraçados também. E aí, depois eu, mais ou menos em 2005, comecei a escrever um pequeno blog de poesia chamado Quimeras Poemas, colocando, era a coisa que eu tinha mais, digamos, pudor de mostrar, eu gosto disso, eram as poesias, eu fui publicando bem devagar, assim, com pouquíssimos leitores.
E por último, uma coisa que é muito divertida, que é um blog ligado a uma torcida, né, a torcida do Santa Cruz, e a gente criou em 2005 um chamado Blog do Santinha, que a torcida chama de Santinha, né? Que aí foi a dimensão do torcedor, né? Rapidamente muitos torcedores começaram a ler. Bom, e esse processo todo começa entre 2004 e 2005, né? E vai caminhando, e eu vou trabalhando. Só mais recentemente, quando começaram a chegar demandas de publicação para livro, é que eu fui perceber que eu estava fazendo uma memória, estava sendo publicado, eu estava fazendo uma memória na internet, que era uma coisa que eu não tinha percebido, em 2011, um leitor dos meus poemas, que eu não conhecia, começou a ler esse meu blog de poesias e começou a fazer comentários muito interessantes, assim, comentários de quem lia muita poesia, de quem gostava muito de poesia e que estava querendo diálogo comigo, e aí nós começamos a trocar e-mail e acabamos nos conhecendo. E essa pessoa, que é inclusive um advogado, né, da literatura, mas é um dos maiores amantes de poesia que eu já vi, conhece. Essa pessoa foi quem me fez publicar o primeiro livro de poesias. Foi ele quem praticamente disse: você tem que publicar, você tem que publicar. E eu disse: não, tudo bem, mas você faz a seleção. E ele foi o encarregado de fazer a seleção. Chama Sênio Júnior, que eu sempre agradeço muito, e tive uma felicidade enorme, porque eu não li se chama Taça Azul e o outro junto se chama Tempo de Vida, e tive a felicidade de eu escrever um texto belíssimo que me deixou muito honrado, né? Ele cita esse Tempo de Vida, que é muito biográfico, era como se fosse um hino à memória, eu gostei muito disso. E mais recentemente, um editor pernambucano que mora em Londres, que é torcedor de Santa Cruz, e resolveu publicar as crônicas do blog do Santinha. Então, ele resolveu fazer uma trilogia, as crônicas de Santa Cruz são preto, branco e vermelho. Ele resolveu fazer 3 livros, né? O livro preto, o livro branco e o livro vermelho, a partir dessas crônicas todas que nós publicamos desde 2005. Né? E é interessante que é o leitor que vem para dizer: vamos né, pegar essa memória e transformá-la em... E aí, mais recentemente, tem uma editora que publicou poesias, ela está querendo agora publicar as crônicas. E aí foi interessante porque houve um certo dilema de perda dessa memória, porque as crônicas iniciais desse site, a gente não está mais conseguindo encontrar nesse site inicial, não sei porquê. O Jornal do Comércio, eles mudaram todo o sistema, está tendo dificuldade de encontrar, e um dia desse eu encontrei na minha casa todas as crônicas impressas, as crônicas desse período, né? Então, e quem fez a seleção dessas crônicas é uma leitora, chamada Valda, essa que ela tem hoje, e a gente se conheceu a partir de comentários dela, nós ficamos amigos. Então, assim, tem toda essa minha escrita que vai sendo, né, publicada, o meu contrário, assim, que eu me identifico muito como se fosse da civilização do papel, assim. Tudo meu é escrito, tudo é anotado, meus poemas eu escrevo, reescrevo, tudo à mão, né? Então essa discussão é interessante porque traz um lado meu, digamos, que é totalmente avesso a Facebook, a Twitter, a WhatsApp, essas coisas todas. E ao mesmo tempo tem essa coisa que eu acho muito interessante, que é o leitor entrando na construção de uma certa obra, né? Ele pontuando, dizendo isso vale a pena, ou isso, né? E o Acendo, que fez a seleção de poesias, nós tivemos uma relação de tanta proximidade, de tanto respeito, que na última reunião da gente, da seleção de poemas, aí eu separei 5 poemas que eu disse: não, Acendo, esses aqui não vão entrar. Então ele pegou e disse: não, esse volta.
Ele saiu lendo os 5 poemas e botou todos de volta para a seleção e os poemas, né, foram publicados. Então, bom, só para a gente começar a conversa. Não, no meu caso, a tecnologia é mais do que isso. A utilização das ferramentas, da comunicação social, se assim quisermos, das redes, é uma coisa que entra noutra dimensão. Na realidade, a partir essencialmente dos anos 60, há uma charneira evidente para a nossa sociedade, que é o aparecimento da tecnologia digital. E que, do ponto de vista do desenvolvimento do trabalho do artista, começou a criar novos paradigmas na construção do próprio discurso da obra. Não sendo ele centrado na tecnologia, mas utilizando a tecnologia como uma nova forma de questionar os próprios meios. Isto pode ser dividido assim genericamente em 2 momentos cruciais. Um que é com a eletrónica, nomeadamente o vídeo, com o aparecimento das câmaras de vídeo, e depois então com os interfaces de sensores que permitiam uma reação direta do público e do artista em relação à própria obra. E, portanto, a dimensão artística é integrada, mas desconstruída. Ou seja, o trabalho é mais no sentido de como é que isso pode ser uma nova organização do discurso da obra, não fazendo que isso seja o discurso em si, mas o que é que ele proporciona. Para sair desta abstração é um pouco a partir do momento em que há uma facilidade de utilizar, na realidade, o discurso da tecnologia tem que ser presente na história do homem. E nós até criamos uma disciplina no mestrado recentemente, que é a expressão gráfica. E pusemos lá entre parênteses baixa tecnologia. Só é preciso um lápis e papel. Mas também tem alguma tecnologia. O lápis não é uma coisa simples de produzir, o papel também não. Envolve muito. Portanto, não é por essa questão. Para nós o que é importante é que novas transformações as proporcionaram. Porque a partir do momento em que inclusive apareceu, por exemplo, o óleo, ou quando, e estamos a falar do século XV, ou quando se passou de um certo tipo de vivência da representação exterior, da ideia de Deus, a centrar na ideia do homem, isso foram transformações que foram ajudadas pelas tecnologias inerentes àquela época. Aliás, a própria Teresa Gutenberg, na escrita, veio transformar, e é uma tecnologia que transforma a escrita. E tenho a certeza, não sendo um escritor, que essa nova forma de comunicar no blog terá uma repercussão na forma de construir o próprio discurso dentro da poesia ou de qualquer outra forma, quizá se não mais na narrativa ou noutras formas de escrita, mais do que na poesia, mas porém, isso é que é a interferência que eu acho que é determinante, vá lá, numa abordagem do ponto de vista do que é que a tecnologia está a fazer a isso. Então, ou a esse número. Como é que aquilo que era uma representação que de alguma forma esperava a ideia do quadro, do janela, da escultura como forma, e mudanças é que passaram a existir com a tecnologia, que nos permitiram nós interferirmos na própria obra. E ao interferirmos na obra, criamos uma nova dimensão para a obra e para o observador. Porque o observador deixou a ideia de ser passivo. Quando nós vamos ao museu, temos realmente uma atitude passiva. Temos o trabalho, e no trabalho nós vamos acompanhando as narrativas, as metáforas, enfim, as construções. Hoje, quiçá, com essas novas tecnologias, nós próprios temos uma nova abordagem à obra. A obra reage. A interação, que é uma palavra-chave, e que parte muito dessa construção das pessoas lerem através dos blogs, interferirem, portanto, há realmente aquela dimensão. Ela sempre existiu, na realidade, quando eu pego num livro, um livro mais convencional, ele interage comigo. O que acontece é que a interação parte sempre para mim, ou seja, a obra
está, de alguma forma, fechada no seu código de meio. Quando a tecnologia permite que não só a minha posição mude em termos de que ela interfere, mas eu também interfiro na própria obra, nós estamos a criar uma outra dimensão. E isso, na realidade, depois vem questionar ainda outro patamar de reflexão, que é onde é que fica o autor no meio disso tudo. Porque a dada altura nós estamos, né, já não temos presente a ideia do autor como um indivíduo que desenvolveu unicamente a ideia e esperou que ela se concretizasse num objeto. Porque esse objeto depende também da ação do outro. E ao depender da ação do outro, ele vai se converter numa nova coisa. E nessas mudanças, aí é muito importante esse jogo da identidade e muito do discurso também vai por aí, porque não é só as escolhas que o outro faz que vão interferir, como é a própria obra que vai passar a ter uma nova abordagem. Isso é o que eu acho interessante, enfim. Eu vejo um link aqui entre o discurso de Samarone e o discurso de Paulo. Samarone é mais crítico sendo crônico. Crônico na acepção dupla da palavra, que mexe com o tempo, que guarda desse tempo uma memória. Só que quando se fala em memória hoje, parece que memória é coisa do computador. A memória é alguma coisa a gente confiar ao computador, que é para deixar a nossa própria livre para a criação. Essa é uma posição que, para mim, muda muito nessa geração afortunada dos que estão começando agora. A gente tem a obrigação moral de serem mais inteligentes que nós, da minha geração, porque tem um instrumento muito mais plástico, certo? Para criar. Eles têm uma obrigação moral de ver conexões onde a minha formação via distinções. Isso é história, isso é arte, isso é filosofia, e coisas completamente distantes. A geração eu quero ver conexões, obrigado a ver conexões. Por isso que eu sempre brinco e digo, olha, memória é coisa para computador. Você confia o que você tem ao computador, que é para deixar a tua própria memória livre para a identidade. Nós somos chamados cada vez mais a criar. Claro que essa criação depende da memória que está aqui atrás. Mas isso é só para lembrar. Não, mas deixa eu dizer que isso é fundamental. Só para pegar nessa construção, e quizá para ampliar também a discussão que estava lá. Na construção do discurso já não é mais esses compartimentos. A ideia é precisamente, de algum modo, perceber mais do que a interdisciplinaridade, é a transdisciplinaridade. Como é que as coisas não saem de gavetas, se quiser, mas como é que isto é tudo visto de uma forma holística e como é que nós podemos pegar. E o Brasil nisso até tem bastante apoio cultural, porque sempre foi um sítio caldeirão de posturas e não é à toa que tem uma série de artistas na arte contemporânea, brasileiros, alguns mais antigos, como o Michel Paco, o Silvio Meirelles, mais contemporâneos, que misturam precisamente e procuram essa educação. E a riqueza vão buscar na poesia, na filosofia, na construção do discurso visual, na história da arte, das artes visuais, e acabam por fazer esta ideia que também não funciona do meu ponto de vista muito bem, que é o multimédia, porque tem tudo, mas na realidade nós somos sempre multimédia. A construção do livro, apesar de a minha experiência ser mais no âmbito da teoria artística, não passa só pelaquela construção física, toda a vivência está espelhado lá uma ligação a tudo aquilo que foi, não só a técnica da escrita, mas a experiência que foi tudo e muito qualquer coisa. Acho que no caso do Samarone, o Samarone o que ele faz é roubar do povo em torno, do Sapanera, da onde ele mora agora e tudo mais. Ele faz ele faz é roubar os títulos, né? E vai transfigurar aquilo e devolver ao público exatamente transfigurado o material que ele pegou da rua. Isso que eu acho fundamental. É uma forma de guardar a memória
mas uma memória agora transfigurada pela interessante, honestamente, sociológica. Não, mas é um trabalho de memória a partir da poética. Isso eu acho fantástico. Claro que toda criação paga um dízimo real. Portanto, ele observa e depois transfigura isso em visões verbais. Eu trouxe até um livro que eu lancei recentemente, se chama O Aquário Desenterrado. Tem uma luzinha aqui em cima direto, não, só tem essa luz, né? Mas eu vou. Eu tinha selecionado os poemas desse livro que são relacionados à memória. Aí, são muitos poemas, mas aí eu selecionei um que se chama exatamente, o poema é A Busca da Memória. Aí, bom, vou ler o poema. Até porque a conversa com o Paulo é ótima, né? O Vinho estava falando, tem muito a aprender. A busca da memória. Saio à procura de memórias, palavras, murmúrios. Encontro escadas, corredores, maçanetas geladas de lugares que nunca vi. E nada adianta esta busca frenética. Tudo está no subsolo. O esquecimento passa arando. O esquecimento anda com uma sacola cheia de outras sementes. É aleatório em seus costumes. Ama e esquece. Ama e mal quer. Não ama e diz amor. Melhor não buscar, Samadana. Aquieta-te. Mordaça teu desejo de alcançar que já nem sombra é. Nunca foi. Deixe que a memória adormeça e se proteja com as vítimas do frio, apenas se tocando em gestos impossíveis em silêncio, apenas se aquecendo, apenas morrendo. O livro todo é atravessado por essa, quer dizer, a memória afetiva desse familiar e ela circula. Aí lembrou um pouco do esse negócio de deixamos a memória como computador e criamos, né? Essa parada tem um texto de Hamlet que fala exatamente. O link imediato com o trabalho que o Paulo faz, porque tem toda uma concepção do contemporâneo que muda com uma velocidade vertiginosa. Depois do Web 2.0, depois do Wikipedia, há quase que uma necessidade inerente de intercambiar o autor. Qual é o status do autor nesse momento? O autor é apenas ponte entre dois continentes. A função dele já não é de carregar uma coisa, mas de proporcionar esses dois universos. Esse é o trabalho que ele faz fantástico. Tem uma inveja roxa dele, porque trabalhar com uma pós-graduação de criação artística contemporânea, isso é fantástico. Com tudo que isso tem problemático também. Porque, na realidade, eu até podia aqui achar que sim, mas como é que eu ia dizer? É muito interessante porque o desafio constante. É uma nova abordagem do ponto de vista, inclusive, da ideia do professor. Deixa de ser o professor. A primeira coisa que a gente destrói lá é precisamente essa. Nós estarmos aqui e o aluno estar aqui. No fundo, é estar todos juntos e todos a partilhar das novas construções. Agora, uma coisa é fundamental realmente, é ter a consciência que é uma transformação constante da matéria e do pensamento que se decide nas metáforas, das coisas que cada um vai trazendo e na discussão que é partilhada, tal como esse poema vai andar atrás de uma coisa que não é essa coisa, mas que também reflete sobre essa coisa e que se converte. Por isso é que eu acho que verdadeiramente a arte é muito isso. Só não se expõe dessa maneira, não se expõe através desse encanto da palavra, através dessa riqueza, de qualquer coisa que transcende, né, a comunicação, se assim quiser. No nosso métier, as coisas aparecem de outra forma, mas não deixam de ter essa relação. E a memória realmente tanto tira como dá, tanto retira como acrescenta, tanto é como não é. E esse jogo tem muito a ver com as questões da identidade que estão inerentes à própria construção da memória, porque no fundo nós acabamos por refazer inclusive a nossa própria vivência
Inclusive neurocientificamente isso também acontece. E curiosamente a forma como o cérebro se comporta, a forma física que nós damos, que é estática, e com o António Damasio, que provavelmente já ouviram falar, que também é um português que trabalha nos Estados Unidos da América, conseguiu demonstrar que as emoções mudam fisicamente essa evidência e a forma do cérebro constrói essa lógica da identidade e desse constante aquilo que nós damos e aquilo que nós recebemos, e essa ponte é muito interessante e tem tudo a ver com o princípio. Bom, como o Oswaldo tinha falado desse quer dizer, bota a memória no computador e vamos criar, né? Eu tinha separado um trechinho do Hamlet que eu acho interessantíssimo. O que ele fala é um trechinho que ele fala sobre mais ou menos isso, né? Eu vou tem um momento que ele está falando com Horácio, ele ensina lá economia Horácio, a carne assada do Deus serviu fria para as bodas. Encontraste eu no céu, meu inimigo, encontraste eu no céu, meu inimigo antes de ter vivido aquele dia. Meu pai, como que o vejo aqui, meu pai? E Horácio disse, onde, Senhor? Aí ele responde, nos olhos da memória. E tem aí, logo em seguida, tem um trecho que eu acho precioso, que é o pai dele aparece, né, o fantasma, tem um longo texto falando com ele, assim, lá e tal. E quando ele termina, agora apaga a luz intermitente do vagalume para anunciar a aurora. E começa a perder seu frágil fogo. Adeus, adeus, recorda-te de mim. O pai, o fantasma diz, né? Aí Hamlet começa um longo texto, tem um momento que ele diz, recordar-te, por certo, ao fantasma, enquanto houver memória deste globo atômico, lembrar-te, certamente, apagarei das tábuas da memória tudo que é de supérfluo que ali perdure. Interessante, ele quer tirar tudo, leituras, sentimentos, impressões que a mocidade ali gravou um dia. Só o teu mandamento permaneça nas páginas do livro do meu cérebro, destacado de tudo, pelos céus. É interessante que ele está dizendo que, para manter essa memória, ele prefere apagar tudo, sentimento, né, para ficar só o que é o... Essa concepção de memória é muito engraçada. A concepção de memória tradicional é uma concepção mais estática. A gente guarda a memória. Ora, na concepção do mundo em que trabalha o Paulo, é uma concepção de memória, mas em movimento. É a memória que tem que servir para recriar, para transformar. Portanto, já não há outra concepção contemporânea que não seja retomar essa memória, mas para colocá-la em movimento, em criatividade. A construção realmente é muito no sentido do fluxo, da construção constante, da readaptação. Aliás, toda a história da arte, na realidade, é muito justo nós falarmos em arte contemporânea. Tem uma razão de ser, facilmente perceptível, na medida em que nós podemos utilizar a medida do contemporâneo aquilo que nós fazemos hoje. Então, aí, tudo o que fazemos é contemporâneo. Portanto, essa dimensão, quiçá, não nos sirva em relação a aquilo que fazemos. Mas é, mais talvez no sentido de tentar perceber as mesmas coisas de forma diferente, olhar para o mesmo problema ou construir os mesmos discursos. Nós continuamos a não ter resolvidas as questões de quem somos, de onde vimos, para onde vamos, e estou convencido que nunca vamos responder isso. Mas internamente haveremos de procurar, e é isso que faz com os humanos. E aí a construção da própria memória, e por isso eu achava que a poesia é fundamental. A poesia que não se traduz só pela palavra, pela voz de poemas, pela construção dessas metáforas, da descrição visual, ou da dança, ou da arquitetura, ou, quer dizer, isso é que faz com que haja uma construção que, no fundo, é
uma tentativa sempre de colocar ou recolocar os dois problemas e procurar olhá-los de maneiras diferentes que vão criando novas construções. É quase como uma bola de neve que inevitavelmente se vai derreter e que se vai converter em água para voltar a essa neve outra vez. E, portanto, há toda aqui uma abordagem de qualquer coisa que, num dos discursos que é muito utilizado, Samuel Beckett, uma pessoa que até também da escrita, da literatura, no caso do teatro, que é o discurso do absurdo, como é que a abstração, inclusive, permite o conhecimento dessas vivências, e como é que nós podemos, a partir do nada, e um dos ganhos da arte contemporânea é muito essa relação do pequeno, se nós olhamos para a história da arte, nomeadamente, os grandes temas, aquela coisa esfumou-se a partir do humanismo, não é? E hoje nós percebemos que a dimensão humana está em cada coisa. A própria noção de cultura transformou essa abordagem. Uma coisa que sempre foi, de algum modo, claro na poesia, nas artes, mas que cada vez mais, de algum modo, também passa para o outro através da experiência mediada e pela facilidade que, de uma forma geral, todos nós acabamos por ser engolidos por essa tecnologia. E aí eu acho que realmente há uma noção de absurdo, de raso como o chão, de falhar melhor e de retentar e de reconstruir esse discurso. Há muito da identidade daquilo que nós somos. Eu, por mim, o Paulo continuaria falando, para mim está sendo um aprendizado maravilhoso, né? Na verdade, eu acho que isso está me fazendo refletir, porque até essa nossa conversa até ali fora, eu tinha muito presente essa coisa de mas não associava a arte, né? Eu acho que as novas tecnologias da internet, do Facebook, né, e toda essa parafernália toda, né? E eu sempre fui muito avesso, assim, muito refratário a todas essas. E eu fiquei até surpreso de saber que o Paulo criou um Facebook mesmo por demanda da universidade, né? Que é como se por onde, no meu caso, a poesia, todo mundo diz, se você criasse um Facebook, a sua poesia, milhares, assim, centenas de pessoas iriam ver, né? Mas daqui a pouco fez checar, passei isso rápido. Daqui a pouco. Eu tive uma experiência interessante, eu fui nessa coisa em São Paulo na quinta-feira, e foi no Pulsardos, um clube literário bem interessante lá. E eu mandei e-mail para vários amigos meus em São Paulo, né? Convidando, mandei na segunda-feira, e até quarta ou quinta-feira praticamente ninguém tinha respondido, né? Então eu já. Se o Facebook daqui a pouco está ultrapassado, o e-mail e na verdade eu não consegui falar com quase ninguém, né? E há uma certa pressão de não fazer parte desse clube gigantesco, né? E eu estava conversando depois do lançamento com um camarada que é pesquisador está pesquisando sobre memória e tal. E ele fez uma pesquisa com os alunos, né? Tem aluno dele que sai de férias, assim, chega a tirar 2.000 fotos durante uma viagem, né? E a maior parte dessas fotos vão até diretamente para o Facebook. Eu fiquei muito impressionado com essa coisa. Mas aí eu acho que a reflexão do Paulo é muito mais abrangente dessas novas tecnologias do que eu, na verdade, imaginava. Né? Há outra dimensão. O que me preocupa, entre aspas, nessa construção dessa tecnologia, nomeadamente nessas abordagens das redes, é a gritaria que se faz em cima de nada. E isso, bom, está aí, existe. Temos que lidar com isso. Porém, não é nessa perspectiva que eu penso que a tecnologia tem a sua dimensão. Isso é só uma utilização muito
utilizada inclusive pelas grandes empresas que veem nisso um filão comercial e que acabam por reconstruir toda uma necessidade das pessoas imposta socialmente. Então daí vem a rejeição do artista. Então ele diz, eu não quero. E cria uma nova reflexão à volta disso. Porém, isso está aí. O mês passado, lá em Aveiro, tivemos um grande congresso em que eu tive a mediar uma conversa sobre curadores, comissários de museus do Extremo Oriente. Estavam pessoas da Tailândia, pessoas do Japão e, curiosamente, uma das coisas que foi exposta foi do Museu da Coreia do Sul, em que um artista fez uma exposição. Na exposição física do museu, ele é muito conhecido na internet, faz uma série de ações com código, trabalha muito dentro dessa rede. E então, na exposição tinha 5 pessoas, mas a acompanhar pela internet tinha 5.000 pessoas. Ou seja, as coisas realmente mudam e transformam-se e entram noutra dimensão. Agora, essa questão das 5... Nós tínhamos a desenvolver uma oficina de vídeo no SESC também, na Casa Amarela. E contava lá as pessoas que estavam a fazer isso. Está ali uma menina que estava também lá a fazer, que estava a desenvolver o trabalho. E a Vanessa. E então, a questão é muito curiosa, porque a maneira como nós olhamos para as imagens, esse fluxo de falta de reflexão, o exemplo que eu lhes mostrava, o ano passado fui a Veneza, tenho a Bienal, que é uma Bienal muito forte, também da arte contemporânea, que junta vários eventos. E entre o Rigoletto e a Praça de São Marcos, que são 20 minutos distante do Vaporeiro, do bar, estava um casal de americanas com super máquinas, com Mark III, Canons, câmaras de milhares de euros, em que elas carregavam no automático e faziam. Eu depois estive a contar pela sequência, elas em 20 minutos fizeram para aí 10.000 imagens. E nunca vão ver aquilo. E que não vão olhar. A tecnologia tem essa parte demoníaca lá, de levar as pessoas a perceberem, e também, por outro lado, é muito utilizado pelas Sony. A Sony tem um grande slogan, que é quando começaram a aparecer as máquinas de vídeo, as câmeras de vídeo e tal, go and create. Só tinhas que comprar uma Sony para ser um criador. Então, isso ainda hoje é presente nas pessoas. As pessoas pensam que eu tenho um iPhone e ganho um estatuto e consigo fazer. E a tecnologia tem muito também dessa construção de uma promessa de que vai resolver as questões das pessoas. Não vai nada. Todos nós sabemos e não haverá. Eu tenho a impressão que os romances continuam sendo o diálogo socrático dos nossos tempos. Tem um romance agora lançado há pouquíssimo tempo pelo Bernardo Carvalho, que é Reprodução. Absolutamente interessante, porque ele faz a visão mais satírica que eu já vi desse homo interneticus. Porque é um personagem, um moleque muito moço ainda, que vive 24 horas, assim, absolutamente lendo tudo. Então, em cada circunstância, ele está no aeroporto e ele é convocado a um testemunho lá, e ele começa a falar para o delegado, e ele sai dizendo absolutamente tudo que ele ouviu, uma espécie de uma descarga sem filtro, certo? Jogando todas as coisas, que é um pouco a imagem irônica do sabe tudo do mundo contemporâneo. Quer dizer, aquilo que você pega absolutamente tudo, mas sem nenhum filtro. Então, todo discurso é reprodução do discurso. Aquilo que a gente supõe ser a nossa opinião sobre, sim, aquilo que a gente ouviu, colou e tal, e reproduz. Aí ele toma essa reprodução no mundo contemporâneo como uma espécie de praga, né? Justamente porque falta esse distanciamento crítico, que é fundamental para a arte. E outra coisa que é curiosa, só para acrescentar outra dimensão a isso, é que isto, conducente, ainda continua sendo uma batata. Os alunos, quando chegam a uma fase em que têm que pensar, a primeira tentação, pelo menos na minha experiência, é ir à Wikipedia, colar uma coisa qualquer e juntar uma dimensão que não reflete sobre o que está lá.
E então aconteceu com um outro professor colega meu uma coisa muito engraçada. Era um trabalho sobre 6 baixas que tinha, era tocar jazz e tocava trompete com um grupo. E então o professor percebeu que ele estava a utilizar o Wikipedia porque a dada altura dizia lá o texto do aluno. E o artista usava o trompete na bandinha da turma. A bandinha da turma, nós em Portugal não dizemos a bandinha da turma, dizemos conjunto, grupo. O facto de ser a bandinha da turma mostra que aquele aluno nem sequer leu o texto, copiou direto e não estava a utilizar o conhecimento, estava a tentar enganar-se ele próprio. Porque a tecnologia o que faz no fundo é enganar as pessoas sobre elas próprias com essa construção da ideia de publicidade. Então aí fica. Bom, eu vou tentar um pouquinho ler um poema ou outro para. Bom, se chama O Elefante Azul. Estávamos no carro a caminho, no longo caminho. Não tinham me avisado ainda que havia uma infância para mim. Tio César me apontou um elefante azul no galho de uma árvore. Também vi, tio, respondi. Meu pai, reto como a estrada, me beliscou forte para retirar a mentira. Tirei o elefante azul do galho da árvore da infância que não sabia. Mas ele nunca saiu de lá. Meu pai me perdoe por ter mentido todos esses anos. É uma memória que, na verdade, eu não sei se o tio César existe, o meu pai existe, mas eu não sei se essa imagem, essa viagem existiu. Se eu sonhei com um elefante azul apontado contigo, de fato aconteceu o fato, né? Mas aí o fato de meu pai ter mandado tirar a mentira foi como se fosse um acordo da arte com a repressão, né? Não, tirei já, mas ele continua lá. Quer dizer, o sonho continua, né? Ele vai. Então, é por aí que o caminho. Ouvindo vocês falarem de memória e tecnologia e internet, eu sou um escritor que consegui aparecer no mundo da internet, no Facebook basicamente. Primeiramente, boa noite. E para não falar, não deixar a internet com imagem pejorativa, eu acho que a internet tem sim para os escritores, para os escritores que estão buscando espaço, traz consigo uma oportunidade muito boa de aparecer. E eu, particularmente, desenvolvi uma técnica onde eu aprendi e descobri se tinha leitores de fato ou se eram só curtidas no Facebook por serem amigos ou por ser curtir poesia. E aí a técnica era basicamente colocar o texto assim em cima e dar espaço para começar a poesia, para que quando fosse postada, no meio da poesia ficassem reticências e quem quisesse ler de verdade teria que clicar e abrir, aí teria que ter um esforço. Então eu sabia que quem abrisse a poesia é porque de fato queria lê-la, não era algo ali tão fácil, não era algo que você passasse e conseguisse ler inteira. Então você tinha que clicar, então se você quer clicar, se você abrir, é porque de fato você quer. Eu acredito que a internet tem sim essa função boa para a memória como um todo, cultural. É claro que existem as peripécias de tudo que é muito fácil, né? Todo mundo vira pensador, como hoje Maurício, todo mundo é muito inteligente, todo mundo sabe tudo, isso é um problema. E também, por vezes, as memórias, elas se moldam, vão ficar algumas memórias que são irreais, né? Porque no Facebook todo mundo é muito feliz, na internet todo mundo é super inteligente, é super cult, sabe? Hashtag alguma coisa, e aí as memórias elas vão permeando aí entre o real e o irreal. Temos que ter cuidado, mas eu acho que tem sim um ponto muito positivo. Eu não sei se ficou do que eu estava a dizer, a ideia de que a internet era uma coisa pouco. Eu acho que a internet é inevitável. Okay? Nós vivemos, o que eu disse,
é um paradigma que está aí e que nós temos que conviver. Não é essa dimensão. Aquilo que tu fazes, e eu acho que é uma estratégia belíssima, de pensar para além da internet, para além do like, para além da construção. E isso obriga, isso já é uma ação em si da construção do discurso artístico. Porque não é facilidade. Aquilo que nós estávamos aqui, de algum modo, a questionar e a pôr reservas, é no facilitismo e na gritaria que também existe. E que se calhar existe mais até do que o resto. Okay? Mas existe no corrente, inclusive na parte do código, na arte contemporânea, que se chamam tribos, e se procurares, encontrarás. O Jordan, por exemplo, de Espanha, é um artista espanhol de Barcelona que usa muito isso, que estão perfeitamente a marimbar para todos os discursos sobre a construção da arte, ou o que eles querem é trabalhar e usam o código para trabalhar e divulgam e disseminam o trabalho deles todo na internet. E não tem nada de errado nisso. Isso é uma construção também. A questão é como é que nós podemos utilizar isso, refletir sobre isso e, de algum modo, fazer aquilo que sempre fizeram os artistas, seja por que motivo for questionar, reconstruir a partir e criar, no fundo, de algum modo, uma nova abordagem para os meios. É engraçado que eu estava conversando com o Wilson Freire hoje, falando justamente sobre isso. A gente percebeu que, na verdade, terminamos todos divulgando o trabalho do outro, porque curte, comenta e compartilha, então isso vai criando uma rede de leitores. Isso é muito bom. Eu concordo plenamente que existam os maus caminhos, mas eu acho que a rede que está sendo criada há um tempo, já é um trabalho de alguns anos, assim. Você já nasceu com a internet? Oi? Você já sou fruto dessa época. Você já não tem como, mas nós, um bocadinho mais velhos, nós já sabemos, ou passamos por outras experiências. Não é que eu não vivo sem internet. Eu escutei ontem um depoimento que foi assim do WhatsApp, um intelectual dizendo assim, porque eu acho melhor usar o WhatsApp porque a gente poupa a voz. A gente economiza a voz. Achei muito interessante, né? Daqui a pouco ninguém mais fala, só tecla. Eu vou tirar uma foto aqui e vou postar para economizar a voz. Na cultura contemporânea, cultura moderna, tem 3 saltos quânticos formidáveis. Eu acredito, é que vem com o tempo, uma democratização da interpretação. O texto já não é mais de um feudo religioso. Pronto. Um segundo salto formidável vem para mim com os libertinos, porque é uma democratização dos corpos. Os corpos já não fazem mais, já não estão mais ligados à tutela, nem da igreja nem do Estado. O terceiro salto quântico é da internet, que é uma democratização da criatividade. Então, qualquer pessoa aqui ou em Bodocó ou em Nova York pode dar a público o seu texto, receber a resposta e fica cada vez mais rigorosa. Essa democratização é fantástica. Mas tem esse cunho dadaísta, né? Essa coisa de ready-made. Não só de Wikipedia, mas no geral. Mas que sempre houve, de qualquer forma, na criação artística. A construção, se a gente quiser, da democratização que trouxe essa internet, é a facilidade que ela permitiu a construção do, como é que se chama? Desculpa. Nelson. Do Leison, que é alguém que estava lá e que pegou e começou a utilizar. Isso é muito bom, né? E essa dimensão que trouxe da democratização é fundamental e realmente permite uma nova configuração do espaço. Agora, há toda a outra dimensão, que é a da utilização dos pop-ups, por exemplo, quando você está a navegar e do comércio e daquilo que lhe põem sempre, que a mim me incomoda. Mas que é ótimo, você dá mais um livro, por exemplo, os 3 volumes do Poliquer, esgotados, você vai lá, alguém escaneou página por página dos 3 volumes, cada um com 300 páginas, e lá estão 1000 páginas de Poliquer para você, de memória até 10 páginas, né? Mas aí também não cai na questão da autoria, né?
tem que ter cuidado. Não só cai, mas ingesta e conserta o braço de novo. Que pegaram um texto de um amigo e estavam dando autoria a outra pessoa. Eu sabia que é muito perigoso também. Existe, eu acho que todo mundo está me ouvindo. Tudo é arriscado. É terra sem lei. É terra sem lei. E até certo ponto é bom, mas existe muito perigo nisso aí. A gente tem que tomar muito cuidado, sim. Contos de William Shakespeare. Se passou a ideia de alguma restrição à internet, assim, foi por isso de palavras, assim, né? Eu acho que em alguns casos, assim, no meu caso em específico, é uma questão de temperamento, assim, né? Eu não gosto de muita coisa, assim, né? Assim, de uma certa afobação que existe na internet, né? Assim, eu vejo pessoas que escrevem já numa preocupação de quantos comentários vou ter, ou quantos acessos, ou quantas curtidas, e quantas. É como se a repercussão é mais importante do que o fato de escrever, né? Isso cria uma certa escravidão também. Tem pessoas que ficam completamente obcecadas porque, não sei o quê. Eu descobri no outro dia que eu achei muito engraçado. Um amigo meu disse que tem um desses modos aí da internet que quando ele chega num bar assim, tem várias pessoas e ele fica sabendo que ele é como se fosse o prefeito do bairro, porque ele tem vários seguidores mais do que as outras pessoas. E ele nesse dia estava na mesa e ele feliz da vida porque ele tinha sido o prefeito daquele. Tinha mais seguidores, eu não sei. Eu achei que quer dizer. Mas assim, eu como autor, assim, eu fico muito feliz, muito realizado em postar na minha cadência, assim, na minha demanda, no que eu quero escrever, na minha periodicidade, no Quimeras Poema, no blog lá, e com os leitores, digamos, quase habituais, assim, são pessoas que sempre estão retornando, sempre comentando, né? Mas ao mesmo tempo eu acho extremamente válido autores que queiram realmente que o seu texto tenha muita leitura, muita visibilidade, né? Teve um amigo que uma vez pegou um texto meu, botou no Facebook dele, alguma coisa assim, aí depois ele mandou, não sei quantas pessoas já leram. E eu disse, que ótimo, né? Mas você bota aí. Mas a minha visão é extremamente. Se ele coloca reticências, que é quando não cabe, você vai ter que baixar para olhar, mas a maior parte das pessoas, para agradar aos outros, leem as duas primeiras linhas somente. E já vai no fim. Não chega até o fim. Não conclui. Ele é uma coisa que você nem pode nem gostar. Mas já conclui, já para. Cada vez que você volta com o topo da lista, aquele texto é republicado, aí outras pessoas mais facilmente podem ter acesso a ele. Mas aí quem lê de fato, cria-se um incômodo, né? Porque na verdade, eu acredito que quem abrir vai ler até o final, com certeza. Pode ser que alguém curta só passando assim, só para dizer, sou curto e gosto de poesia. Mas quem abrir, com certeza vai ler até o final. Eu posso dizer que ganhei alguns leitores que conversam comigo sobre minha poesia por conta do Facebook, por conta disso aí, postar e coisa e tal. É engraçado que a maioria deles, grande parte deles, também são escritores, eu também pude os conhecer, lê-los, e hoje são amigos, ele criou-se um network, há um feedback, sabe, quando para o escrito. Acho que é muito interessante também. A melhor geração do mimeógrafo, né, da fotocópia, também a mesma coisa, vai ser inscrição, né? A melhor curtida, digamos, uma das melhores que eu tive, assim, como autor, assim, eu publico essas crônicas no blog do Santinha, sobre Santa Cruz, que viveu um período terrível, chegou até a série D do Campeonato Brasileiro. E assim, dos blogs que eu escrevo, assim, é disparado que tem, você bota um texto lá, são milhares de malucos querendo falar sobre o Santa Cruz, a escalação, o treinador. E uma vez eu estava no estádio assistindo um jogo, e tinha um senhor sentado assim na minha frente, e o lateral do Santa Cruz, uma desgraça, assim, ele errava todo o cruzamento, ele não acertava uma jogada, e a gente desesperado. Aí o senhor não se conteve, ele tirou o fone do meu ouvido, assim, olhou para mim e disse, escreva sobre isso, viu? Achei maravilhoso, assim, ele se virou e disse, escreva sobre isso e continuar assistindo o jogo, porque ele reconheceu como alguém que iria retratar aquela realidade. Então isso eu acho maravilhoso.
acho que é um fenômeno muito interessante na internet, que é o da comunicação. Nós estamos sempre falando de comunicação. Quando se trata de literatura, a comunicação é secundária. O que interessa em literatura é menos a comunicação e é mais a transubstanciação. Estou roubando uma palavra do corredor semântico religioso, mas para dizer, quando alguém gosta mesmo de literatura, quando alguém gosta mesmo de poesia, o que interessa é essa introjeção do poema em si mesmo. Então a pessoa já não carrega mais o poema, o poema está em você. Então é uma outra relação de puramente passagem, de uma mensagem para outra. Então eu estou chamando isso aqui de a comunicação. Em poesia, a coisa é muito mais profunda. Uma boa poesia, um bom poema, é mais um fenômeno de transubstanciação. O poema está em você agora. Certo? E então, o que eu comunico eu posso passar uma pedra, eu posso passar uma informação. O poema profundo, ele não passa, ele fica em mim. Ainda que eu passe adiante, mas esse poema primeiro está transubstanciado. Isso que você acabou de dizer é exatamente a boa arte da informação, que não é pela posse, mas por uma das construções que também acontece, praticamente com o livro, é a fixação do objeto, qualquer coisa que as pessoas também gostam de ter. Eu gosto de ter livros, eu gosto de imagem, faz parte da nossa vivência e nós, como seres humanos, precisamos de património, talvez até demasiado. Se calhar o mais interessante era a gente conseguir limpar muitas dessas coisas. Mas inevitavelmente nós vamos acumular. Eu tenho estado aqui esta semana, inevitável, comprei coisas daqui que vão construir a minha identidade e a minha memória neste espaço. Portanto, existe uma construção física das coisas, mas não é essa que vale. O que vale é a experiência de eu estar aqui, de ter passado. Essa questão da memória, ou agora na época digital, as pessoas estão cada vez mais comprando menos quadros, menos coisas para casa, menos livros, está ficando meio oriental, meio zen. Tudo se concentrou na telinha pequena, geralmente, ou um pouco maior. Esse processo dos objetos também, só não comprando objetos para casa, como comprar quadros. É uma das transformações, e talvez por isso é que os artistas também estão a falar muito de código. Bom, se a gente for olhar a história da arte, na realidade, nos anos 50 e 60, com os movimentos land art e conceptual art, era uma das bases de luta do artista, porque queria combater o mercado capitalista essencialmente, e então começou a tirar as obras da sua fisicalidade e a passar para as ideias. E com o digital isso é muito presente. Os museus têm uma dificuldade enorme hoje em dia em construir objeto para exposição, porque é tudo, aliás a performance, que também liga ao teatro, que também liga à dança, é uma coisa que acontece e que não tem mais maneira. Então registra-se. Então hoje a grande discussão é o arquivo. Voltamos à memória, que é como é que nós ficamos com essa construção daquilo que foi, mas que já não é. E o objeto evapora-se. Então, o que vale é essa integração que nós fazemos. É a evidência daquela coisa. Isto levanta também problemas sociais imediatos. É que, a dada altura, estes indivíduos que trabalham com estas novas formas também precisam de viver, também precisam de... mas não tem mercado de sustentabilidade para eles. Então, tem que se construir uma nova plataforma e nós sabemos, numa sociedade capitalista que nós vivemos, não é? A cultura é a primeira a levar pau, como vocês dizem. Quando há problema económico, não é? Tira-se logo, porque esses caras aí só servem, não é? Para levantar problemas. E a área digital chegou a um ponto que ela reconhece os traços fisionômicos. Ela é capaz de buscar na memória aquele rosto através de milhares. Ele, por exemplo, teve milhares de fotos aqui. Quais são os que vão selecionar? E mesmo depois já o processo de buscar aquele rosto no meio de milhares. Eu fiquei imaginando agora, o Murilo Mendes, quando naquele pré-história, ele fala, mamãe caiu no álbum de retratos. Ou mesmo o Drummond, né, quando ele fala que as traças, lá brincando com as fotografias da família dele, quais serão as traças do futuro, né? Para destruir, ou para, sei lá, para recontar essa história. Um texto curioso, e há pouco, Nelson Leison. Eu vou estar sempre a trocar. Eu adoro Nelson. Você disse Leison, tudo bem. Mas quando eu falava nesse problema da autoria e dos direitos de autor, isso é uma ficção no digital. O digital não tem original.
É a ideia que é original, não é a fisicalidade. A fisicalidade eu reproduzo exatamente igual, daqui para a eternidade, se eu quiser. E é sempre a mesma prova, não temos original. Nós desconstruímos com a tecnologia digital a ideia do original. Porque se você imaginar, essa fotografia que ele está fazendo, o indivíduo a refletir, a escolher, a selecionar, está a fazer uma obra. Mas a partir do momento que aquilo é digital por na net, eu pego nela exatamente e é exatamente igual à dele. Ele não tem, a única coisa que tem é a ideia de que ele fez um original. Mas a construção do original que nós tínhamos, que era fisicamente provado, tal qual uma Mona Lisa, uma Gioconda, que continua guardada no Louvre como a ideia do original, no digital não tem. Porque nós não temos essa fisicalidade. Nós temos dígitos, números. E a internet é todo esse processo. Mas, no fundo, o discurso do próprio património da língua também é isso. É a coisa que nos transforma e que nos movimenta. Portanto, isso é que é o ganho. E, quiçá, de uma forma um bocadinho twisted, posto ao contrário, a internet está-nos a obrigar a refletir sobre isso. Porque deixou de ter esse objeto. Então, integramos a ideia do objeto. E talvez por isso também seja tão difícil ter objeto hoje no discurso artístico.